gostaria de iniciar com uma palestra. E dessa vez não vai ser eu que vou trazer essa palestra. Eu gostaria de convidar uma amiga, uma pessoa aqui que eu tenho um carinho muito grande, que inclusive foi minha colega de pós-graduação, e foi a minha coach, né, por algum tempo, me ajudou a tomar algumas decisões, algumas direções. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito. Kelly Barbosa, que é mentora de carreiras, empreendedora, trabalha com PNL, uma das 20 influências de RH mais relevantes do Brasil em 2023 pelo prêmio IBEST, está entre as 6 principais no RH pelo Submit 2024. Além de ter várias formações de coach, é bacharel em administração, especialista em gestão de recursos humanos, seu objetivo é aprimorar as pessoas, apoiar as pessoas e se cobram demais, que sofrem com síndrome imposta, que não conseguem estabelecer limites, que se sentem sobrecarregadas em suas carreiras, que buscam se reinventar e se valorizar. Meu Deus! Quinta-feira, eu tive a brilhante ideia de conversar com o Vanderlei um assunto aleatório. Aí ele vira para mim e pergunta, você tem uma palestrinha de 10 minutos pronta? Eu falei, não. Aí ele falou, você quer palestrar na ANSEC? Eu falei, quero. Fiz as minhas malas, antecipei a minha viagem e aqui estou. Como ele disse, eu sou a Kelly Barbosa, eu sou a mentora de carreira dele, já puxei muita orelha dele, gente, vocês não fazem ideia. Workaholic, viciado em trabalho. O desafio, né, Vanderlei, é o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Mas acho que a gente está fazendo um bom trabalho juntos, né? Os resultados estão aí para comprovar. Enfim, aí o meu primeiro desafio, quando o Vander me trouxe essa proposta, era pensar em um tema para a palestra, em tempo recorde, e entender um pouquinho o que é ANSEC. Eu falei, existe um tripé. A gente está falando de cultura, de empreendedorismo e de comunicação. Pensei, primeiramente, vou falar de comunicação com o pessoal. Só que a comunicação ela tem uma característica muito interessante, porque tudo comunica. Mesmo quando eu estou de boca fechada e principalmente quando eu estou de boca fechada. No momento que eu subi aqui, a minha roupa, a minha postura corporal já comunicou muita coisa. Mas se tudo comunica, por que é tão desafiador eu treinar a minha comunicação? A gente poderia pensar, como muita gente às vezes fala, até com uma certa arrogância, que eu sou responsável pelo que eu falo, o que você entende é problema seu. Quero nem saber. Mas a gente não pode agir assim. Porque na vida real é meu interesse que o meu ouvinte concorde ou pelo menos suporte o que eu estou falando. Eu preciso do outro. A comunicação não é sobre mim. A comunicação é sempre sobre quem está me ouvindo. Porque o que eu falo é baseado no meu sistema de crenças e valores. Mas o que o outro ouve é baseado nas crenças e nos valores dele. Então eu preciso me comunicar bem. E muitas vezes as pessoas pensam que se comunicar bem é usar palavras difíceis, é ser prolixo, e isso mais atrapalha do que ajuda. Se comunicar bem é conseguir transmitir a minha mensagem de forma leve e confortável para que a gente consiga ter bons resultados. Então eu pensei, primeiro dilema já está resolvido. Eu vou falar de comunicação e eu lembrei de uma regrinha da PNL, que é a programação neurolinguística, que eu gosto muito, que é a regra do 101%. Porque eu acredito que ela vai contribuir bastante na prática, na vida de cada um de vocês. Essa regra do 101% é uma situação bastante corriqueira. Sabe quando você encontra uma pessoa que você tem uma certa necessidade de estabelecer um bom diálogo com aquela pessoa, mas parece que a coisa não vai. É alguém assim que você tem 100% de divergência, de desconforto, mas você precisa. Na vida real, a gente precisa se comunicar, as pessoas precisam uma das outras. Do networking, numa mesa de negociação, a gente precisa ter empatia. E quando eu falo a palavra empatia, internamente, muita gente já torce o nariz. Empatia é ser bonzinho, me colocar no lugar do outro. De forma nenhuma. Isso é uma das características da empatia.
Mas quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo fazer uma negociação com base no que é interessante para o outro e não naquilo que é interessante para mim. Ele vai me ouvir melhor. E se eu estou conversando com uma pessoa que eu tenho tanta discrepância, divergência de opinião, tanto desconforto, eu posso simplesmente fazer um sincericídio, eu vou vomitar tudo o que eu quero e ali eu perco a minha relação, ou eu posso ir para outro caminho. Eu vou ser falsa, sorrisinho amarelo, sabe? Fingir que eu concordo, por dentro eu quero matar a pessoa. Ainda bem que no mundo corporativo não acontece isso, né, gente? Ufa. Graças a Deus. Já pensou se as pessoas fossem um pouquinho falsas? Mas eu não quero que ninguém aqui seja falso. Eu quero ensinar para vocês a regra do 101%, que é quando 100% do que o outro fala é contra o que eu acredito. Mas nem por isso eu vou virar as costas para essa pessoa. Porque adulto faz o que precisa ser feito. Adulto fala com quem precisa falar. E às vezes a gente vai passar por essas situações indigestas. E é nessa hora que a gente usa essa regrinha do 101%. 100% de divergência, eu acrescento 1% de fato irrefutável, que mesmo que me soe um pouco desconfortável, eu vou conseguir com que a comunicação seja mais leve e aí eu vou conduzir para aquilo que é do meu interesse. É 101%, 102% é impossível, porque eu já estou assim, sabe, tirando a fórceps esse 1%. Então, eu preciso pensar sempre que eu estiver nessa situação. Aí veio o segundo dilema, que é, trazer exemplo. Primeira coisa que eu pensei era alguma coisa superficial. Posso falar, você está numa mesa de negociação, aí você gosta de verde, eu gosto de azul, mas veja bem. Ou se não é florzinha, é bolinha, sorvete de chocolate, de morango. Mas isso aí, salvo raras exceções do marketing, do design, gente, isso aí é problema de criança. Quem que resolve isso? A gente quer exemplo real. Na vida real, a gente precisa conviver com a diversidade, falar com pessoas que têm um sistema de crença e valores completamente diferente do nosso. E a gente precisa ser leal, honrar o que a gente acredita, a nossa verdade, e, ao mesmo tempo, a gente precisa estabelecer uma boa relação. É a hora que entra o 1%. Na vida real, você está falando com uma pessoa que muitas vezes você não tem afinidade, ela fala algo totalmente nada a ver, de acordo com o que você acredita, aí você pensa, vou falar alguma trivialidade para quebrar o gelo, deixar mais confortável. O desgraçado vira para você e fala, é Lula ou Bolsonaro? Gente, não acontece esse tipo de situação? Acontece. Mas como que eu vou poder falar algo positivo daquilo que eu não acredito, que eu não concordo? O que eu faço? Eu extraio 1% de fato irrefutável. É fato. Não é achismo, não é opinião pessoal, não é o que eu gosto. Eu dou um fato. E assim, esse fato já sai dolorido demais. Aí depois aí é a hora que eu falo, você quer sorvete de morango ou de chocolate? Aí eu posso ir para um assunto trivial, algo mais confortável. Então, vamos na prática. Só que a gente vai combinar o seguinte, eu vou dar o exemplo assim, dos dois lados, e eu vou sair muito aplaudida, porque é muito deselegante e vai a uma dama. A gente está combinado? Então, beleza. Vamos supor, tudo aqui a gente trabalha com suposição, que eu sou assim uma bolsonarista roxa e é um mito. E eu estou falando com o filho de uma mãe que é assim, um esquerdista extremo. O cara pensa totalmente diferente de mim e me vem com esse papo. O que eu vou falar com ele? O que eu tenho a ver com esse cara? Os valores são diferentes. Só que eu preciso lidar com pessoas de valores diferentes. E eu preciso me comunicar bem e de forma leve. O que eu posso falar para um eleitor do Lula, sendo eleitora do Bolsonaro, que não fira os meus valores e que seja confortável para ele quando ele ouvir, para eu poder sair logo do assunto e poder falar de outra coisa? Eu posso pensar em um fato. Eu sempre começo com é interessante. É interessante, olha, a gente pode notar que tal coisa. Eu falo, uma pessoa que saiu da extrema pobreza e conseguiu chegar no mais alto patamar do administrativo. Isso é um achismo ou é um fato? Isso é um fato. Pode me soar desconfortável, mas aí eu já mudo de assunto, já deixo mais leve, e eu adicionei essa regra da PNL, que é 1% de fato, para deixar o clima leve e eu conduzir, o infeliz para onde eu quero. E se for o contrário?
E se eu fiz o L assim com gosto, assim, estiquei bem os dedinhos, e o outro lá é bolsonarista, tudo contra o que eu acredito, mas eu preciso dele. Eu tenho que trazer um fato para deixar aquilo mais confortável para ele esvaziar a energia de raiva, porque ele já espera que eu vou para o confronto. E quando esvazia, aí eu consigo conduzir para onde eu realmente quero. E é nesse momento que eu falo, realmente, o Bolsonaro, ele foi o primeiro político que soube usar com muita inteligência as redes sociais, porque antes disso, a gente tinha muita força da televisão. Estou falando que eu gosto, estou falando que eu votei? Não. Estou falando um fato, porque realmente mudou. Posso discordar, mas mudou a forma da política. Então, a gente precisa ter essa inteligência em todas as áreas, porque criança discute cor, discute sabor, adulto discute dinheiro, discute o futuro do Brasil. E é assim que a gente consegue se comunicar, entendendo a comunicação como cultura, usando no empreendedorismo e fazendo de tudo isso uma arte. Eu espero sinceramente que essas palavras tenham contribuído de alguma forma. Eu espero que vocês consigam usar essa técnica no dia a dia de vocês, para que a comunicação seja mais leve, mais fluida, e para que vocês, cada um de vocês, tenha cada vez mais resultados. Obrigada.